Oi, gente, boa noite, tudo Oi, boa bem? noite. Meninas, Boa uma live noite. hoje só de meninas. Muito legal, né? Nossa live hoje é assim, é muito especial mesmo. A live para os nossos pequeninos, não é verdade? Pensando Sim, nos nossos pequeninos, isso Sim, as aí. nossas crianças. É isso mesmo. Então, o tema da nossa live de hoje, contribuições dos profissionais da educação infantil em tempos de pandemia. Então, eu quero já agradecer as nossas colegas convidadas, agradecer você que está nos assistindo, pedir para compartilhar a nossa live, pode compartilhar, pode mandar no grupo de WhatsApp. Com certeza nós teremos informações muito importantes para essa galerinha da educação infantil, para quem foi pela primeira vez na escola e aí veio a pandemia e quebrou toda uma rotina. E agora as crianças estão em casa, né, conforme todas as outras crianças. Porém, esses pequenininhos estavam indo pela primeira vez, né? Era um pouquíssimo tempo de aula e agora eles depende, né? Os pequenininhos da creche, né, principalmente. E Uhum. agora, e agora tudo em casa de novo. E os pais estão tendo que aprender a essa rotina, aprender a ofertar essas atividades. Os professores estão gravando vídeos e fazendo encontros com as crianças de aula mesmo, videoaula, e tem sido um desafio para todo mundo, né? Para os pais, para os profissionais, para os gestores. É tempo de aprendizado, é tempo de mansidão, é tempo de aprendizado, é tempo da gente ter paciência, né? Que tudo vai passar. E eu quero falar para o pessoal que está assistindo a gente que a nossa live ela tem realmente um objetivo social, que é levar algum tipo de informação a quem está em casa. Então, agora pensando nessa galerinha da educação infantil, né? Nós temos os pais que estão aprendendo a lidar com essa rotina de atividades, e nós temos os professores que estão também com essa nessa nova bagagem, né, de aprendizado tecnológico. Então, a nossa live tem esse cunho social, por isso que às vezes sempre eu começo a live pedindo para a galera compartilhar, divulgar, porque com certeza algo do que vai ser dito hoje vai servir para alguém. Vai entrar no coração de alguém, vai servir para a prática de alguém, não é verdade? Então, agora eu vou deixar as nossas meninas falarem, elas vão se apresentar, vão falar um pouquinho sobre a experiência delas, né, como profissionais da área. E vou começar pela Glauciene Ribeiro, a professora Glauciene Ribeiro, mas que é carinhosamente conhecida como Tia Glauci, que é a professora da minha sobrinha Esther. A Tia Glauci, ela é da rede privada de Rio Bonito, sim. de uma Boa escola. noite. Boa noite, Tia Glaucia. É de uma escola que a população rio-bonitense acolhe, ama demais, que é a Escola Criar, né? Então, Tia Glaucia, fale um Sim. pouquinho para a gente agora sobre o seu trabalho, se apresenta para a gente. Boa noite. Desde já quero agradecer, né, o carinho. Pronto, já Sim. baixei. Eu, tra... Aham. Eu trabalho, né, na Escola Criar, com educação infantil esse ano com a creche 3, né? E estou lá já há uns 13 anos. Gosto muito de trabalhar com os pequenininhos, né? Me identifico muito com eles. E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre eles e sobre esse novo desafio, né, que todos temos agora pela frente, né? Eles estavam começando a se adaptar, né? A turminha era uma turminha muito boa, mas agora a gente está um pouquinho longe, procurando estar perto de alguma forma, né? Com eles, através das aulas, através de aulas online ao vivo, que agora a gente está começando a fazer, mas, assim, sempre procurando estar com eles da melhor forma possível, né? Para que esse laço não seja cortado, né? Mesmo que no início, né? Mas tem sido uma experiência nova e muito boa. Gosto muito de estar com eles.
É verdade, tia Glauce. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá bom? A minha sobrinha Esther te ama de Tá. paixão. Agora eu quero passar a palavra para mais uma colega, a Mariana Marins, trabalha comigo na rede pública de Itaboraí, minha colega de trabalho. Eu admiro muito o trabalho dessa colega especial. Sempre que visito sua sala, as crianças estão numa interação, é coisa linda de ver, porque a educação infantil é muito bonito, né, gente? É um trabalho maravilhoso. É E tem que ter verdade. muita paciência, tem que ter muito carinho com as crianças. E toda vez que eu chego lá na sala, é sempre isso que eu encontro, né, Mariana? Boa noite, minha colega. Boa noite, Ayla. Boa noite, gente. Primeiro, quero agradecer pelo convite, pelo carinho. E eu sou professora da educação infantil, como ela falou, lá da Escola Guilherme, uma escola municipal. Trabalho com a G5, né? Atendo assim crianças de 5 aninhos. E estou lá mais ou menos, vou fazer 5 anos esse ano, né? Já trabalhei na rede privada também, mas agora eu estou só na escola municipal mesmo. E está sendo um desafio, né? Esse momento, porque por mais que seja a última etapa da educação infantil, é a primeira, é a única série de educação infantil que tem na escola. Então, é uma escola nova para todos os alunos. Então, eles ainda estavam se adaptando à escola, uma escola grande. Então, a gente estava nesse processo de adaptação e aí, de repente, teve que, né, parar presencialmente e tentarmos fazer o melhor possível dentro dessa situação agora. É verdade, Mariana. Agora eu vou passar a palavra para mais uma colega, uma convidada muito querida que eu conheci agora, mas a Consuelo fez a ponte e prontamente a Joyce aceitou o convite. A Joyce Rosa é professora orientadora da rede pública de Macaé e vai falar um pouquinho para a gente também, né, Joyce? Oi, Ayla, eu que agradeço o convite, a ponte aí, agradeço a Consuelo pelo carinho, pela lembrança. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento de reflexão, né, tão importante. Então, obrigada. Eu hoje estou como orientadora, professora orientadora da Escola de Educação Infantil MEIMAI Prefeito Alcides Ramos, né, uma escola muito especial para mim, a escola que eu estagiei, e hoje eu estou como PO. E como professora de português na rede particular e como coordenadora da Casa IP, que é um espaço literário, né, de incentivo à leitura e à produção de texto e também formação pedagógica. Então, a gente vem aí trilhando todo um caminho, né, na educação e torcendo, né, para a gente retomar as nossas rotinas nos nossos ambientes aí tão especiais. Verdade, Joyce. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Tenho certeza que você tem muita coisa bacana para falar para a gente. Obrigada, eu que agradeço. E agora eu quero apresentar para vocês a Maria Consuelo Nascimento, que é diretora da Rede Pública de Macaé e carinhosamente conhecida como Consuelo, já foi minha diretora. Somos ex-colegas de trabalho, né, Consuelo? Boa noite. É verdade. Obrigada. Boa noite, Ayla. Boa noite a todas que estão compondo essa mesa virtual, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou vendo aí os comentários das professoras da minha escola, estou super feliz, né? Que elas estejam aí nos prestigiando. Eu estou muito feliz com o convite, Ayla, porque eu sou filha de servidor público, né? Eu sou uma servidora pública e eu penso que é muito importante momentos como estes, né, que a gente possa, assim, devolver para a sociedade um pouco do que ela já fez, né, por nós, né, em termos de conhecimento, em termos de acolhimento. Então, penso que estar aqui nesse momento, falando um pouco do nosso trabalho, é o mínimo, né, enquanto servidores públicos que podemos fazer. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu já vou começar a fazer a nossa primeira pergunta para a Glauciene, mas antes de fazer a primeira pergunta, eu vou dar boa noite a um pessoal que já está acompanhando a live, né? Já tem muita gente assistindo, comentando e deixando boa noite. O professor Alan Santos, que trabalha com a Mariana e comigo lá em Itaboraí.
Estou muito orgulhoso de ver Mariana Marins, uma professora que eu conheço de perto, sempre preocupada com os alunos e cuidando dos especiais. A Regina Alice Gomes, Francinete César, Tamires Almeida, Alessandra Saleme, a Dani Vieira, Regina Alice Gomes, Sebastião Carneiro, Luísa Pinheiro, Eliane Celestino, Rose Silva, dando parabéns aqui pela discussão do grupo, a Consuelo, a Dulce Helena, a Leiliane Pereira, Marquinho Luanda, meu amigo, Raquel Simões, Francinete César, acho que eu já falei. Então, vamos lá, gente. Agora dei boa noite a essa galera, daqui a pouco a gente volta. Se alguém tiver alguma pergunta específica depois, pode deixar aqui no comentário. O que der tempo a gente vai fazer, o que não der tempo a gente vai pedir aos nossos convidados para responderem depois, tá bom? Por texto mesmo. Então, vou começar com a primeira pergunta para a tia Glauce, carinhosamente conhecida. A nossa pergunta é: como orientar os pais nas atividades da educação infantil agora realizadas em casa? Bem, tendo em vista que essa situação é nova para todos nós, né? Pais, professores, a parceria nesse momento é essencial, né? O que a gente mais precisa nesse momento é que os pais e os professores andem em sincronia, para que essas atividades, né, essas propostas pedagógicas sejam alcançadas. Tia Glauce caiu, gente, mas daqui a pouco ela volta, né? Tia Glauce caiu. Enquanto ela não volta, eu vou passar. Não voltou ainda, né? Então, peraí. Enquanto a tia Glauce não volta, eu vou passar. Voltou. Peraí, tia Glauce está aqui. Voltei. Opa, voltou, tia Glauce. Estão me ouvindo agora? Estamos. Então, tendo em vista a todos esses acontecimentos, né, eu penso que a parceria é uma das principais dicas, né, que a gente tem que estar sempre em sincronia. O objetivo dessas atividades é o quê? É fortalecer esse vínculo, para que esse vínculo não seja quebrado entre as crianças e os professores, como a gente tinha dito, né, que eles ficaram um pouquinho tempo na escola, né, alguns eu já conhecia de anos anteriores, mas a grande maioria eram crianças que chegaram agora, né? Nós ficamos pouquinho tempo juntos. Então, as dicas seriam, em casa, separar um lugarzinho que fosse o lugar de realizar essas atividades, né? Se fosse possível. Por exemplo, dentro do quarto da criança, um cantinho da sala, um lugar onde eles possam saber que quando eles forem para ali, será o lugar onde eles farão essas atividades, né? Um lugar que seja confortável, que eles fiquem à vontade para fazer essas atividades. Uma outra coisa importante, eu acredito que seja a escolha do horário. Por exemplo, as aulas que eu coloco são sempre a partir de 1h da tarde. Mas eu sei que existem pais que estão, né, cumprindo a quarentena, estão ficando com seus filhos, mas também existem aqueles pais que não pararam de trabalhar, né? Então, não é viável esse horário, né? 1h da tarde não seria viável para muitos pais estarem em casa e poderem realizar essa atividade logo assim que os professores possam, sendo, né, os do horário da manhã ou os do horário da tarde. Contudo, eles precisam, então, organizar um horário que seja bom para eles estarem com os filhos e também para as crianças. E se a gente deixar para realizar essas atividades num horário que seja muito tarde, a criança já vai estar cansada, já não vai estar mais disposta a fazer aquela atividade, né, pedagógica, não vai ser um momento prazeroso nenhum deles. E tudo deverá ser realizado sem cobrança, porque
a gente, né, eu também sou mãe, também tenho 2 filhos, a gente quer, claro, que a criança sempre faça tudo da melhor forma possível, né? Mas sabendo que aquele momento que seria feito na escola, agora está sendo trazido para dentro de casa, né? Existem crianças que vão realizar, vão fazer aquilo de boa, né? Vão fazer tranquilamente, mas existem crianças que não vão assimilar que aquelas atividades que eram antes feitas na escola estão sendo feitas em casa, né? Eles não vão ver aquilo como coisas para serem feitas em casa, né? Então, é preciso que tudo seja feito da melhor forma possível, que aquilo possa trazer prazer para a criança. Aquela atividade seja uma atividade mesmo de compartilhar dos pais com as crianças, que seja prazeroso para ambos, né? Em alguns momentos, como eu já tinha dito, algumas crianças não vão aceitar daquela forma, mas nunca deixar de fazer. Eu digo isso porque alguns pais, às vezes, me procuram, né? Conversam comigo, tia, achei legal a atividade que você mandou, mas meu filho se recusou a fazer. Talvez não tenha sido escolhido o melhor momento, talvez a criança naquele momento não estava com um pouquinho de sono, ou né, não quis fazer daquela forma. Então, deixar de fazer também não acho legal, porque ele vai deixar de experimentar aquela aprendizagem, né? Vai deixar de estar aprendendo naquele momento, experimentando muitas vezes, né? Porque as atividades que nós temos feito, nós professores temos feito atividades que possam ser feitas em casa e que possamos aproveitar o que as crianças têm em casa, né? Que é brincar de um joguinho, de uma forma, explorar os números com coisas que eles têm dentro de casa, objetos de dentro de casa, né? Trazer a aprendizagem que era para ser feita na escola dentro de casa com os seus pais. Eu acredito que sejam essas coisas que eu tenho para dizer, né? E acredito ricas contribuições, Tia Glaucia. E espero que tenham sido boas, né? Com certeza. A gente possa organizar, porque é tudo novo para todos, né? É difícil para os pais, mas é difícil para nós também, né? Educadores nesse momento. É aprendizagem a todo tempo, né? Eu acredito que seja aprendizagem para as crianças, mas para a gente também, né? Com certeza, Tia Glaucia. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Mariana Marins e vou fazer uma pergunta grande. Vamos lá, Mari. Qual a importância da educação infantil no desenvolvimento do indivíduo? Quais sugestões de atividades familiares podem realizar visando momentos agradáveis e contribuindo para esse desenvolvimento saudável da criança? Boa noite novamente. Eu acredito que a educação infantil ela é uma das bases principais que colaboram no desenvolvimento de competências, habilidades e saberes do ser humano. A gente que é professora da educação infantil, às vezes a gente costuma ouvir frases do tipo: as crianças ficam o dia inteiro brincando, elas só brincam, não fazem nada. E a gente sabe que o que acontece não é isso, que, na verdade, a gente entende que, de acordo com a faixa etária, elas aprendem melhor através do lúdico, da brincadeira, da participação, da experimentação. E tudo que ocorre dentro da escola, do momento da entrada até a hora da saída, é pedagógico. Até o cuidar é um cuidar pedagógico, ele não é desassociado do aprender. Então, se as crianças estão almoçando,
Aí a gente vai lá e instrui, ó, é assim que se segura uma colher, é assim que se pega a comida, ou vai limpar a criança. Tem criança que precisa ainda de ajuda, né? Ah, olha, a gente limpa de baixo para cima. Você vai instruindo no momento de cuidar e, ao mesmo tempo, você não trata aquela criança como um objeto. Ela está aprendendo naquele momento. Até mesmo o parquinho. Ele não está lá apenas porque é um direito da criança brincar. Quantas coisas a criança pode desenvolver na hora do parquinho? Ela explora, ela se desafia, ela se supera, ela desenvolve a criatividade e a imaginação. E aí, para quem é leigo, para quem não conhece, né, o que isso pode trazer de positivo na nossa vida, no nosso dia a dia, pode pensar: ah, mas isso é coisa boba, não é coisa tão importante. Mas são habilidades que, ao longo da vida, elas são fundamentais. Imagina um médico que não tem uma coordenação motora fina boa, vai fazer uma cirurgia, por exemplo, um cirurgião. Uma dançarina, um jogador que não desenvolveu a coordenação motora grossa, bem. Ou vai que essa criança quer ser uma escritora e aí não trabalhou bem a imaginação. Então, são fatores fundamentais que no dia a dia podem fazer falta e a gente não percebe que não foi trabalhado lá atrás. Eu não fiz educação infantil. E eu sinto muita falta de algumas coisas. Eu, por exemplo, sou péssima para dançar. Então, eu acho que se eu tivesse trabalhado mais a minha coordenação motora grossa, talvez, seria melhor. E assim, uma outra questão que eu acho que é fundamental na educação infantil é a socialização. A criança, além de aprender a sua identidade, se entender quem ela é e no espaço que ela está, ela sai daquela bolha, que é a casa dela, e tem que lidar com pessoas de culturas diferentes, com histórias diferentes, e com costumes e aparências diferentes. E aí, no começo pode dar aquele choque, mas depois ela vai se acostumando e aprende e entende que há uma diversidade e que é normal e é lindo, e ela aprende a respeitar, né? É o que a gente tenta trabalhar com elas. E, além disso, né, ela aprende a ter rotina, a seguir horários, e isso é fundamental no desenvolvimento. Agora, na questão das atividades. Eu acho que as atividades, nesse momento, elas têm que ser prazerosas e fáceis de serem realizadas, porque também não adianta pensar em nada mirabolante e não ter a ver com a realidade daquela criança que vai fazer, principalmente se tratando de escola pública, né? A gente sabe que a gente vive num país onde há uma grande desigualdade social e nem todo mundo tem os mesmos recursos ou os mesmos privilégios, né? Nem toda criança pode ter os pais em casa, em quarentena, para poder auxiliá-lo naquele momento, como a minha colega falou também. E eu concordo com ela quando ela fala na questão da facilidade, né, de materiais para realizar essa atividade. Tem que levar isso em consideração, a consideração também se vai ter acesso à internet, se vai ter telefone para todo mundo, tem famílias que têm várias crianças. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. E como dicas de atividade, tem várias que você pode utilizar os próprios recursos em casa. Pode construir joguinhos com papelão, folha de ofício, pode fazer jogo da memória e pedir para a criança desenhar, ou pede para ela fazer um desenho na folha toda e pede para ela recortar e depois encaixar, ela mesma vai ter trabalhado isso. Pode também pegar objetos ou grãos e pedir para a criança fazer letras, números, por exemplo, com feijão, com tampinha de garrafa, com pedrinha. Vai lá, faz a letra do seu nome. Pote vazio de detergente. É muito legal que se você colocar água e tiver um espaço para poder molhar, dá para fazer vários desenhos, várias formas, amarelinha. E a criança, na quarentena, ela deixou de gastar a energia que ela gastava na escola. E, às vezes, isso
faz com que ela até fique mais estressada, não só por ouvir as notícias, porque mesmo que os pais não contem, a criança está ouvindo na televisão, no celular, ouve a conversa dos pais. Então, também propor atividades que estimulem esse movimento corporal. Morto e vivo é muito fácil. Pode pegar chinelo, essas sandálias, chinelo, coloca assim um numa distância do outro e pede para saltar, fazer saltos. Ou essa ideia do potinho de detergente. Vai, se tiver quintal ou varanda, faz traços, riscos, e pede para a criança andar pela linha, para trabalhar o equilíbrio, trabalhar a coordenação motora. Também pode fazer atividades que não utilizem materiais, como contação de história. Vamos fazer aquela brincadeira de você repetir o que eu falei na história. Fui na feira e comprei laranja. Agora fala uma outra fruta. Fui na feira, comprei laranja e comprei banana. Ou então pegar objetos e sair tirando da sacola e pedir para a criança contar uma história com aquele objeto. Também eu acho interessante, já que a criança pode perder um pouco essa questão da noção do tempo por estar em casa, fazer um calendário com ela. Pega uma folha, copia um calendário e pede para todo dia a criança ir lá e marcar. Hoje é dia 3, quarta-feira. Você mostra, você ensina, e a criança vai lá e marca. Ou então deixa um espaço perto do 3 e pede para ela desenhar o tempo. Deixa eu ir lá na janela, ver como é que está o tempo. No final do mês ela vai ter o registro. E se fizer isso todo mês, ela vai ter até uma noção maior de estação do ano. Então, são várias coisinhas que a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, aqueles corredores de macarrão, quem tiver, pode virar de cabeça para baixo, e se tiver macarrão em casa, pega o macarrão e pede para a criança encaixar no buraquinho. Ela vai se interter e vai estar trabalhando a coordenação motora fina. E também pode pedir para ela ajudar nas tarefas de casa, tarefas simples, como arrumar as almofadas do sofá, a cama, fazer uma lista de compra. Acho que é isso. Nossa, muitas dicas valiosas, Mari. Aprendemos muito. Obrigada. Agora, deixa eu fazer uma observação. Há quantos anos a gente escuta esse? Para que essa criança vai para a educação infantil? Ele não aprende nada, ele só brinca. Isso é uma coisa que cabe a gente estar quebrando, né? Quebrando esse paradigma, quebrando esse preconceito que às vezes não é nem proposital, né? Muitos pais às vezes falam porque não tiveram a oportunidade de estudar o que a gente estudou, né? De conhecer a literatura, né? De saber um pouquinho mais sobre o que os autores abordam a respeito da educação infantil, da importância do brincar. Então, assim, a gente precisa dar essa informação. Então, quando os pais, às vezes, ou a gente vê grupinhos de pais, às vezes na porta da escola, sem querer, fazendo algum comentário, a gente precisa estar quebrando esse paradigma, né? E mostrando essa importância da educação infantil, que realmente foi o que você abriu um leque, né, de aspectos que a educação infantil trabalha, que são importantíssimos para a nossa vida, e que nos reflete na vida adulta, né? Porque a gente fala assim, por exemplo, eu caio muito, eu esbarro muito, eu derrubo muitas coisas, mas assim, o que faltou lá atrás, que eu não construí lá atrás, que hoje me faz falta? Então, é importante a gente estar falando sobre isso mesmo, né? Quebrando esse preconceito. Eu vou ler só 3 comentários interessantes que eu vi aqui na nossa postagem, já vou passar a palavra para a Joyce. A Raquel Simões: imagino que não seja fácil para os pequenos executarem tarefas escolares como se estivessem na escola, afinal não estão. A criança fazer essa associação também do espaço, também, isso é difícil, né? Tentar. Mas, assim, algumas escolas têm feito esse trabalho, né, da criança até botar uniforme. A Esther, por exemplo, ela está colocando uniforme, sentando na frente do computador, para ela tentar se projetar um pouquinho, imaginar que ela esteja um pouquinho naquele espaço. Nem que seja, né, assim, de forma pequena e momentânea. Mas, pelo menos, para ela tentar assim, ter essa interação com a professora, com os colegas, né? Enfim... existe uma importânciazinha grande, nãozinha, existe uma importância nesse momento realmente. Outro comentário que eu achei interessante aqui
Em casa, as crianças precisam construir vivências, vivenciar novas rotinas com os familiares, explorar novas coisas, novos objetos e não reproduzir as vivências em sala de aula com os professores. Em casa, precisam construir. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Em casa, precisam construir novas relações com as pessoas que estão com eles. E aí há quem discorde, há quem concorde. Eu, por exemplo, acho que ela pode vivenciar um pouquinho da escola em algum momento, né, daquela rotina, em algum momento durante a semana. Não somente as relações familiares que já acontecem o tempo inteiro. Ela pode tentar se projetar um pouquinho para esse aspecto da escola mesmo. Histórias são bem legais mesmo. Aqui já é uma para Raquel, Simões e Consuelo. Se vocês viram o vídeo do André fazendo atividade com o macarrão sugerido pela Mariana. Então, vamos lá. Agora vamos continuar. Daqui a pouco eu volto a ler mais comentários. Se alguém tiver alguma pergunta direcionada para as nossas convidadas, podem fazer, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Joyce Rosa. Vou fazer uma perguntinha para a Joyce. Como deve ser o olhar cuidadoso do professor diante do planejamento nesse atual contexto, considerando a concepção da criança e os avanços na educação infantil? Então, falar de planejamento, né? Há uma preocupação muito grande, né? A gente já avançou muito quando a gente fala de educação infantil, né? Principalmente nos últimos anos, com todos os estudos, com a reformulação de muitos documentos que regem a educação infantil. Então, há um avanço muito grande, a gente tem vivido isso. Na verdade, a gente parou no exato momento, né, em que tudo estava sendo mexido, reformulado, repensado, né? As planilhas chegando efetivamente nas salas de aula, os professores usando todos esses recursos, e a gente, né, perdeu um pouco o chão por conta desse contexto todo, por conta da pandemia. Mas quando a gente fala de olhar cuidadoso, Ayla, a gente precisa entender o papel do professor nesse momento, né? A gente entende que o contexto mudou, né? O cenário mudou, e pegou a gente de surpresa, foi algo inesperado e que mexe com o emocional e com muitas coisas além disso, mas a criança continua sendo criança no seu desenvolvimento. Então, a gente precisa considerar esse planejamento sem perder de vista a concepção de criança, sem perder de vista esse desenvolvimento que está acontecendo, ainda que num cenário pandêmico. Então, quando a gente pensa no ato de planejar, né, nesse olhar do professor para o planejamento, ele precisa, então, planejar dentro desse contexto, considerando a criança, como as diretrizes curriculares nacionais apresentam para a gente a concepção, né, um sujeito histórico de direito, que sente, que pensa, que narra, que vivencia, que brinca, né, que se expressa, e lembrando também da BNCC, quando garante para a gente os direitos de aprendizagem. Então, nesse momento, a gente não pode cair é um risco muito grande, porque a gente tem aí lidado com todas as dificuldades tecnológicas e midiáticas para conseguir manter uma jornada de aprendizagem, mas ainda assim, a gente não pode perder isso de vista, né? Que a gente precisa garantir isso às crianças, garantir esses direitos de aprendizagem. E aí a gente vai planejar dentro desse contexto, né? Um planejamento coerente ao cenário que a gente vive hoje, coerente ao desenvolvimento das crianças, que continuam se desenvolvendo nesse período, continuam sendo crianças, um planejamento coerente aos desafios, né, que o professor vivencia. Então, há de se garantir uma coerência muito grande no planejamento, né? Eu vou fazer uma analogia, um exemplo. Estamos todos numa corda bamba, mas o professor de educação infantil, além de estar numa corda bamba, ele precisa estar ali, segurando a BNCC de um lado, agarrado com as diretrizes do outro, pensando na intencionalidade do seu planejamento, para, assim, garantir os direitos de aprendizagem nesse período. Então, é muito difícil. E como escola, né, como equipe gestora, as escolas precisam considerar que existem professores que vão fazer esse trajeto na corda bamba, né, com muita autonomia, com muita segurança, às vezes a passos largos, mas existem também aqueles profissionais que vão mais devagar, vão de maneira mais cautelosa, vão aprendendo aí a lidar com todos esses recursos que a gente tem que lidar hoje, né? E existem aqueles que vão precisar que a gente pegue na mão, que a gente acolha, que a gente segure aí para poder percorrer esse trajeto
para que a jornada de aprendizagem seja garantida. Eu acho que esse é o nosso desafio hoje, né? O professor não volta para a posição de detentor de conteúdo, ele não volta para a posição de oferecer e ofertar atividades assim. Ele continua sendo o professor mediador. Essa figura do professor precisa ser mantida, né? Ele continua sendo mediador, ainda que através de recursos tecnológicos, ainda que dentro de um cenário de isolamento social. Mas a gente precisa garantir o capital simbólico da educação infantil. E que capital simbólico é esse? É um planejamento que considera as interações e brincadeiras. É um planejamento que considera as atividades dentro dos desafios que a gente vai encontrar em diferentes estruturas familiares. E eu não falo só de questões sociais, e só em questão de material que a criança vai ter disponível em casa, mas eu falo também na questão emocional. Uma amiga, numa conversa, a gente pontuou isso, e a Ju falou para mim assim, estamos vivendo todos um período de luto, né? Muitos, um período de luto real, instituído, né? Perdendo entes queridos, perdendo familiares, perdendo amigos. A gente aqui em Macaé, essa semana, soube de uma funcionária da escola, de uma escola municipal também, que veio a falecer. Então, há esse período de luto instituído, mas há também um período de luto social, em que a gente tem enfrentado crises políticas, questões, né, e que isso tudo vai interferir no emocional, vai interferir nesse processo, nessa jornada aí de aprendizagem. Mas o professor de educação infantil precisa garantir um olhar que compreenda a criança dentro dos seus direitos de aprendizagem, que compreenda a criança como um sujeito histórico, e o seu papel conquistado, né, conquistado a duras penas, de que hoje a gente é mediador, de que hoje a gente é facilitador, é aquele que considera o emocional da criança, uma educação emocional. Então, a gente vai driblando todos esses desafios, né, de maneira consciente, de maneira muito, muito real, muito de frente, né, para tudo isso que a gente tem vivido hoje, mas sem perder de vista os avanços que a educação infantil vem alcançando ao longo dos anos, sem perder de vista esse olhar para um planejamento coerente, coerente com quem é o meu aluno, coerente em que contexto ele está inserido, coerente com quais são os meus recursos hoje, né, e principalmente coerente de maneira emocional, né, tanto para o professor que vive os seus desafios, quanto para as crianças também que precisam ser acolhidas. Então, eu acho que é isso, é um olhar cuidadoso de várias maneiras, né, de vários sentidos aí. Verdade, Joyce. Deu uma aula pra gente, Joyce. Nossa. Olha só. Imagina. Deu uma aula pra gente, Joyce. Dá pra fazer uma outra live só com Joyce, hein? Obrigada. Então, eu achei interessante, deve ser um pai, né? Com certeza. Ele escreveu um comentário aqui muito, muito interessante, assim, porque os pais também têm essa dificuldade de como realizar atividade com o filho, como que elabora aquele jogo, né? Porque pra gente, o que pra gente pregar o pedaço de papelão, cortar e pegar o piloto, pra gente é super ok, porque a gente trabalhou isso, experimentou isso em estágio, tem uma formação para isso, para eles pode não ser, né? Então ele botou assim, já pensaram em tentar trazer os pais no sentido de fazer essa atividade com eles? Isso é complicado, só por vídeo mesmo, mostrar, né? Mas assim, se a gente pensar numa escola que tenha 800 alunos e fazer reuniões com pais com 800 alunos para explicar a atividade, é muito complicado, né? É muito complicado, mas assim, pensando no lado dele, a gente entende também, né? Quando os pais experimentam, melhora um pouco a compreensão da importância da educação infantil. Claro que é complexo trazer os pais, porém se cria mecanismos do tipo trocar uma reunião onde vai apresentar os afazeres da sala e aplicar umas atividades com estes pais, fazendo jogos e experimentando a possibilidade dita até aqui. Ou seja, ele gostaria de ter a vivência de aprender a construir para poder e aí para poder fazer. Para poder fazer. Mas a gente entende. Que bom que é um pai interessado, que é o pai que tem um desejo em aprender para ofertar melhor em casa para o seu filho, né? Isso foi muito interessante ler esse comentário. Tem muita coisa legal aqui, eu vou estar lendo devagarinho, mas enquanto isso, eu vou passar a palavra para a nossa querida Consuelo,
Vou fazer também uma perguntinha para Consuelo, e aí vai dar tempo de eu ler aqui com calma, prestar atenção na pergunta, na resposta, e ler com calma o que a gente vai poder estar abordando depois, tá? Consu, vamos lá. De acordo com a sua vivência de gestora, né, gestora de uma escola da rede municipal de Macaé, de acordo com sua vivência de gestora escolar, como está sendo a organização da sua unidade nesse período de pandemia? E nessa perspectiva de retorno às aulas, como você visualiza essa possibilidade? Então, muitos desafios, né, para nós educadores. Eu gostaria de primeiro fazer, assim, um comentário geral do que nós estamos vivendo. A Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março, declarou a pandemia, né? No dia 12, dia 13, foi o nosso último dia de aula presencial, numa sexta-feira. A partir do dia 16 de março, nós já não estamos mais presenciais. No dia 19 de março, a Secretaria de Educação se organiza, né, para colocar no ar o blog Educação Não Para. No dia 24 de março, esse blog ele entra no ar, né? E ali, as pessoas, né, famílias, professores, tanto da rede pública, particular, essas pessoas, elas podem entrar nesse site, né, elas clicam lá em educação infantil, porque ele tem disponibilidade de propostas pedagógicas desde a educação infantil até o ensino médio. Então, as pessoas podem entrar ali, vão lá em educação infantil, clicam, né, escolhem a aba escolas, e ali tem todas as escolas da rede com propostas, né, pedagógicas. Agora, é interessante dizer que lá, além dessas propostas de vivências, porque isso que é importante para a educação infantil, né, experimentar, vivenciar, interagir, esse é o grande currículo da educação infantil, né? Então, além disso, tem os jogos, tem assuntos pertinentes, né, para a educação infantil. Então, o blog está bem, assim, bem acessível, bem legal. Tem a aba também no que se refere às questões da educação especial, então vale a pena as pessoas darem uma olhada. Nós, né, lá na nossa escola, eu sou diretora adjunta da EMEI, professor José Augusto Abreu Aguiar, nós temos uma abordagem pedagógica bem voltada para a escuta da criança, né? A pedagogia da escuta, trabalhamos com pedagogia de projetos, baseadas na abordagem de Reggio Emília, muitas considerações com a abordagem de M. Pickler. Então, nós já temos esse movimento, né, de experimentações, de brincadeiras, acreditamos muito que a gente precisa estar sempre, né, com essa escuta sensível para essa criança. Então, nós estamos num momento muito delicado, como a Joyce trouxe, a princípio era algo que estava muito distante, e isso veio, assim, se aproximando, agora está dentro das nossas casas, nós estamos perdendo vizinhos, amigos, então, não dá para a gente pensar que a criança ela está inerente a isso tudo, porque ela não está, né? A criança, ela absorve isso tudo que está acontecendo, e muitas das vezes ela vai se comunicar, quando não há fala ainda, através de um choro, de uma irritabilidade, de querer estar mais pertinho dos pais. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para esse momento, porque nós não estamos vivendo apenas um luto, é um luto coletivo, é a humanidade que está passando por isso. Na história da humanidade, nós nunca vimos isso acontecer, né? Os professores, cada vez mais, estão, assim, tendo que se virar, né, no que fazer, no como fazer, todos foram pegos de surpresa. Agora, vocês imaginem essas crianças que estavam dentro de um início de rotina, né, porque nós ainda estávamos em março, então nós não podemos falar que eles estavam adaptados, porque não estavam, né, a adaptação, ela é processual, e ela acontece de um jeito para cada família, para cada criança. Então, essa criança, ela se viu sem escola,
ela se viu sem os colegas, ela se viu sem referenciais. Muitas estão longe dos avós, de pessoas que são, assim, que são referência. Nós, às vezes, recebemos, né, através do WhatsApp, porque nós mantemos esse contato com as famílias, né, através do grupo de WhatsApp, e nós temos o Instagram também da escola, onde a gente posta, né, todo o trabalho pedagógico, e às vezes a gente recebe áudios, né, das crianças chorosas, crianças estão saudosas, chorosas, né, sentindo muito essa falta do espaço escolar, do convívio, né? Então, penso que a gente precisa estar assim, muito sensível a esse momento, muito sensível a essa escuta. Vamos escutar essa criança, vamos ver o que ela está trazendo em seus sentimentos. Então, assim, é interessante propiciar, orientar, brincadeiras, os jogos simbólicos, né, são tão importantes, porque elas conseguem representar, através do jogo simbólico, o que ela está sentindo, né? Ela passa para o jogo simbólico, para aquela brincadeira, tudo que ela está vivenciando, porque ali ela está interagindo com aquele objeto, ela está conversando, e ali ela vai externando, né, tudo aquilo que ela está vivenciando. Então, assim, a nossa escola, ela está se organizando através desses encontros. Nós já fizemos um encontro com as famílias. José Augusto é uma escola nova, né, no município de Macaé, fez 1 ano agora, no dia 25 de maio. Então, nós pedimos aos professores que eles fizessem, assim, na medida do possível, porque a gente também precisa entender esse professor, né? Não é todo professor que também está no momento emocional de estar indo para frente do computador e estar fazendo videoaulas mirabolantes. E isso também não é papel da educação infantil. Isso cabe ao ensino fundamental, né? Porque é um outro conteúdo. O conteúdo da educação infantil, ele não no ensino fundamental. Então, não tem como a gente pegar essa forma enlatada do ensino fundamental e tentar encaixar na educação infantil, porque isso não é papel da educação infantil. E eu não falo de um lugar que eu desconheço, né? Eu falo de estudo, a BNCC traz isso, José Augusto estuda muito, nós temos professores que se dedicam demais. Ano passado foi muito interessante, porque nós começamos, como nós éramos muito novos ali naquele espaço e formando a equipe, então nós fizemos tipo como se fosse um pacto, né? Ao invés de ficarmos só de 15 em 15 dias tendo os estudos pedagógicos, vamos fazer semanalmente, e foi aí que a gente cresceu, né? Porque não existe outro caminho para o crescimento pedagógico se não for a pesquisa, se não for esse estudo, se não for a reflexão da sua prática, né? Isso tudo nós sabemos por todos os autores aí que a gente lê e que a gente sabe. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Ô, Consuelo, fala um pouquinho mais para a gente nessa perspectiva de retorno. Então, é um desafio muito grande. De tudo que a gente tem visto, né, de tudo que a gente tem ouvido, tem estudado, tem participado de lives, uma atrás da outra. Ontem nós participamos, né, eu e a equipe participamos do Fórum, né, da Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro, e todos estão com a mesma angústia, né, Ayla? Todos estão com as mesmas angústias, com as mesmas preocupações no que se refere a esse retorno, porque vai demandar, em primeiro lugar, um diálogo intersetorial, é o que mais se fala, né? Precisa haver esse diálogo, em primeiro lugar. Saúde precisa dialogar com educação, a gente precisa, não no sentido de se submeter ao conhecimento, né? Porque nada fica submetido, a gente entrelaça conhecimentos. Então, há uma necessidade, né, de não sermos pegos de surpresa, da mesma forma que nós fomos pegos de surpresa quando foi decretada a pandemia, né?
a gente precisa pensar que não voltaremos como se estivéssemos voltando das férias escolares, porque nada vai ser igual, né? Nada vai ser igual. Então, em primeiro lugar, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa dialogar, porque por mais que venham esses protocolos, né, a França já fez vários protocolos, eu estava estudando esses dias, França, Itália, né, Londres, alguns professores foram até contra, fizeram alguns movimentos, né, contra esse retorno, principalmente no que se refere à educação infantil e principalmente à creche, que são demandas muito delicadas, né, você tem uma preocupação com a hora que a criança vai dormir, como que vai se dar esse soninho, você tem a preocupação com a escovação, como que vai se dar isso, você tem uma preocupação com a alimentação, com a troca de roupas, com a troca de fraldas, então, que mais está, assim, polêmico no momento, né, porque tem a questão do uso dos EPIs, como que a gente vai instrumentalizar, né, a gente, que eu digo saúde, né, nem sou eu, não, como que a saúde vai instrumentalizar esse profissional da educação, né, porque quando a gente pensa em profissional da educação, a gente tem desde lá do porteiro a todo mundo, todos somos profissionais da educação dentro de uma creche, né, dentro de uma escola de educação infantil. Então, assim, há muitas preocupações. Entretanto, por mais que a gente receba esses protocolos, por mais que eles venham, né, em termos de estudo, a gente sabe também que cada escola tem sua especificidade. Então, dentro da minha escola, por exemplo, eu tenho a minha realidade, né? Eu tenho o meu espaço, como que as coisas vão se dar? Porque as orientações que estão vindo de fora, assim, né, dos estudos, é essa questão do espaçamento entre as crianças, né? As crianças precisarão estar a 1 metro de distância uma das outras. Agora, como que se dá isso com crianças pequenas? Eu não sei te dizer, porque a relação é de interação, né? Então, assim, tem a questão do espaçamento, tem a questão de possíveis agrupamentos, rodízios, né? De como essa criança, quem vai ser prioritário para poder estar estudando, por exemplo, estudando entre aspas, né? Frequentando a escola, segunda, quarta e sexta. Aí a gente tem uma questão muito séria por conta da necessidade de acolher essas crianças das mães que trabalham. Aí a gente fica naquele dilema, né? A escola é assistencialista, ela está ali só para servir, mas ela também tem esse papel, né? Então, assim, muitas demandas, muitos questionamentos. A gente sabe que com a questão da pandemia, o número de violência aumentou consideravelmente, né? O número de violência contra a mulher em São Paulo aumentou 44,9%, se eu não estou enganada. No Rio de Janeiro aumentou 50%. O número de pedofilia, de acesso às mídias, né, com relação à pedofilia, aumentou muito. O consumo de álcool, né, de drogas, aumentou, e com isso também gera violência. As pessoas estão muito, assim, inflamadas. A gente está vendo isso mundialmente, né? A mídia está mostrando isso o tempo todo, você vê pelos acontecimentos nos Estados Unidos. Então, assim, essa criança, ela fica em casa, né? Quando a gente pensa na escola pública, ela vai ficar em casa, ela vai ficar com fome? Ou ela vai retornar, né? Para ter pelo menos alimentação. E a gente não sabe nem como que vai se dar essa alimentação no retorno, né? Em função da transmissibilidade. Aí a gente tem a questão também dessa criança, que ela pode estar também sendo vulnerável nesse lar, dessa família que aumentou o consumo de drogas, que aumentou a violência. Então, assim, são muitas demandas, são muitas questões para nós profissionais da educação pesquisarmos, estudarmos e, principalmente, dialogarmos, porque eu penso que política pública só se faz assim, né? E isso perpassa pela política pública, isso perpassa por questões de como nós teremos essa educação infantil, como vai se dar, né, todo esse processo. Eu faço muita analogia com a corrida, porque eu gosto de correr, então eu faço essas analogias.
Eu gosto de corrida. Então, eu penso assim, a pessoa que vai para uma maratona e que ela se prepara, né, que ela treina, ela possivelmente ela vai fazer o percurso, ela vai passar pela maratona, e talvez ela tenha nenhuma lesão, talvez ela tenha uma, né? Agora, aquela pessoa que pensa que vai passar pela maratona e que vai conseguir chegar lá, ó, uhul, né? Super bem, sem nenhuma lesão, sem nada, sem treino nenhum, sem dedicação, né? De ter dormido cedo, de ter acordado cedo, de ter treinado, de ter se alimentado bem, ela vai conseguir? Não vai conseguir. Então, a mesma coisa somos nós, profissionais da infância. Eu falo muito isso na formação, porque eu fico com essa parte pedagógica da escola, né, junto com a Bárbara e a Raquel, que é a diretora-geral da escola, mas, assim, eu mesmo que organizo essa formação. Então, assim, eu falo muito isso para os nossos professores, né? A gente precisa muito de estudo, de pesquisa, e a nossa área é uma ciência, né? O pedagogo, o professor, nós somos de uma área que é ciência, então a gente precisa estudar muito. E com relação ao Covid-19, mais do que nunca, porque, assim, nós temos algumas questões que são hipóteses e temos algumas evidências científicas que são muito poucas. Então, assim, dentro de um espaço que é escolar, é diferente de um espaço que é hospitalar, né? Por conta dessa questão, assim, do vírus e dessa... Esqueci o nome que dá agora. Quando há uma incidência muito grande, a carga viral. Lembrei agora. Então, assim, são várias questões que a gente vai ter que dialogar com a saúde e cabe aos órgãos competentes, né, a todos nós nos movimentarmos para isso. Pegando o gancho na sua fala, Consuelo, eu acho que realmente tem que existir esse diálogo, porque uma coisa é você direcionar uma ordem que a aula vai voltar, e aí você vai ter que dar um método de distância, como? Se a sala de aula, às vezes, o espaço não dá. Então, quer dizer, quem está na realidade do dia a dia é o professor, e é quem tem que ser escutado, né? Então, assim, eu vi, há pouco tempo, eu vi um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que, assim, a perspectiva é que o fim da pandemia no Brasil seja em novembro, mas não é o fim da doença, é o fim da pandemia, onde o sistema de SUS não vai estar colapsado, enfim. Então, né, a gente e tem outra coisa... Pode falar, meu. E tem outra coisa também, Ayla, os países europeus, né, eles já passaram pela curva, né, eles já passaram por aquele ápice, né, então lá, quando eles começam agora numa tentativa de retornar, eles estão até em outro momento climático, né, agora eles voltam com as escolas de verão, porque agora em junho começa o verão. E aqui, Brasil, aqui nós estamos no ápice da curva, né? E vamos entrar no inverno, né? Junho, julho. Então, assim, o que normalmente já traz uma demanda, né, de síndromes respiratórias muito alta para os hospitais, né? Aí você imagine juntar isso, né? Porque não existe só Covid-19, né? Existem outras doenças. Então, quando você pensa nisso, né? Nessas outras síndromes respiratórias, mais a Covid, então. E quando eu falo isso, eu não falo de uma perspectiva Macaé, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro na minha fala, porque como eu gosto muito de ler, então eu faço uma fala de âmbito bem geral. É verdade. E quando a gente pensar, né, pensar nessa criança, de onde ela vem, qual é a realidade de saneamento básico dela, interfere. Qual é a realidade alimentar dessa criança, né? Exato. Se ao longo, desde o nascimento dela, o que ela ingeriu, né? Então, tem diferença no sistema imunológico de uma criança que teve alimentação totalmente saudável, que vem de um ambiente social, de uma criança que vem de uma, né, por exemplo, ovo com salsicha. Que nutrição é essa que a criança tem, em termos de frutas, verduras, legumes? Então, como que essa criança estará frente a esse convívio social
Como que vai estar o sistema imunológico dessa criança e outra criança que não teve esse acesso alimentar, né? Então, questões sanitárias, essas questões ambientais são muito importantes. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que tem que ser analisado e, né, esperamos, assim, que não seja uma ordem, né? Voltaremos às aulas e ponto. Isso não pode acontecer, né? Isso tem que ser conversado realmente. Exato, e tanto início da pandemia, né, momento da pandemia e fim da pandemia, se Deus quiser, nós temos que pensar em cuidado, né, cuidado, são palavras, duas palavrazinhas chaves, cuidado e acolhimento, né, cuidado e acolhimento com as famílias, cuidado e acolhimento com essas crianças, cuidado e acolhimento com os profissionais da educação, né? São, assim, duas palavrinhas chaves que nós não podemos esquecer. A gente precisa cuidar de quem cuida, sempre, tá? Porque isso é muito importante. Agora, outra dica que eu queria dar para os professores, para as famílias, né? Quem estiver assistindo agora, busquem ouvir as lives, né? Participar das lives de Paulo Foch, porque ele tem feito, assim, um estudo, ele já trouxe, eu posso até botar no link depois para vocês aí nos comentários, ele já fez redigiu um texto, né, a respeito disso. Então, assim, é interessante a gente, assim, fazer leitura mesmo, a gente estudar. E tem uma outra pessoa, até anotei o nome dela, para não esquecer, para passar para vocês, é Damares Gomes, ela é uma especialista da área da saúde, ela fez um texto, se vocês colocarem lá no Google, Damares Maranhão, o texto dela é O Retorno, do Instituto Avisa Lá, tá? Esse texto dela tem, assim, umas dicas legais. Então, acho que vale a pena a gente buscar por Paulo Foch e outros, né? Outros contribuidores aí da educação, para nos ajudar a organizar o pensamento, né? Porque estamos todos, assim, meio desorganizados, né? Ressignificando ainda muitas coisas. É verdade. Deixa para a gente depois, Consuelo, os nomes anotados no comentário, aí fica mais fácil para a gente achar, né? Esse texto aí, O Retorno, a gente já todo mundo vai correr desesperadamente para ler, né? Com certeza. Damares Gomes Maranhão, eu anotei hoje. Falei, vou anotar para passar essa dica. Com certeza. Então, meninas, eu vou me despedir de vocês. A nossa live está com 1h09, mas vou deixar o espaço aberto para alguém que queira falar mais alguma coisa agora, se despedir, mandar beijos e abraços. Podem ficar à vontade. Tá. Posso, então, já que eu terminei? Pode. Eu coloquei uma blusa que eu participei no dia 5 de dezembro do 6º seminário, lá no UFRJ, né, do PNAEC, para políticas públicas para a formação de professores, e essa blusa aqui está escrita, não sei se dá para vocês lerem, mas está escrito lute como uma professora. Lute como uma professora, porque nós estamos vendo, né, a luta com as armas e nós, professores, né, podemos lutar com outras armas, que é o conhecimento, que é o cuidado, né, que é com acolhimento, com a sabedoria, né, então que muitos possam lutar como uma professora, porque eu sou professora e eu tenho orgulho, né, dessa profissão, eu tenho orgulho dessa decisão, que eu tenho certeza que foi bem assertiva, assim. Boa noite para todos. Eu agradeço você ter feito a ponte com a Joyce, você gentilmente ter aceitado o meu convite, e já vou deixar o convite aberto para uma live de gestores, hein? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, então, vamos superar desafios, né? Vamos lá. Joyce, quer deixar algumas palavrinhas para a gente? Só agradecer a oportunidade, né, compartilhando aí saberes, muito bom, desculpa, aprender com vocês, e vamos continuar na luta, gente, isso vai passar.
Isso aí. Vai. Obrigada, Joyce, por ter aceito o convite, tá? Mariana, quer se despedir, Mari? Quero me despedir, dizer obrigada pelo convite, por quem está assistindo, e dizer que para os pais, né, dessas crianças que estão em casa, que vivem, né, mais do que qualquer outra coisa, a saúde, não só física, como a saúde mental da criança. E que por mais que tenham várias atividades legais e possíveis de serem feitas, não esquecer que elas têm que ter um momento delas também de relaxar, de brincar e não ficar tão ansioso nessa questão de realização de atividade, porque depois, né, eles vão voltar, os professores vão dar assistência para eles. Não é um momento de conteúdo novo, é um momento de você estar interagindo com aquela criança para ela não perder o vínculo e acho que é disso, de priorizar a saúde mental acima de tudo e a saúde física também. É isso. Isso aí, Mari. Primeiro o nosso interior, primeiro a nossa organização de sentimentos, primeiro a nossa saúde, né? As outras coisas vêm depois. Tia Glauce, quer se despedir, falar alguma coisa? Olha, quero agradecer, né, a oportunidade de ter estado com vocês nesse momento, agradecer pelo aprendizado que tive, né, ouvindo todos vocês, foi muito bom. Quero mandar um beijinho para as minhas colegas lá da Escola Criar, né, que estão assistindo, que estão me vendo. Também dizer que eu também trabalho em escola pública, né, no contraturno, né, sei dessas dificuldades que nós temos, né, em estar presente com os nossos alunos, e mandar um beijo também para as minhas amigas lá do Astério Alves, que eu trabalho na parte da manhã, né, Escola Municipal Astério Alves de Mendonça, aqui na Rio Bonito. E agradecer muito mesmo pelo carinho, tá bom? Desejar uma boa noite para vocês e vamos em frente, né? Muito obrigada, tia Glauce. Esté tá mandando um beijo. Quero agora dar a palavra para minha amiga Ludmila, que fez toda a nossa live acessível em Libras para a comunidade surda ter acesso. A Ludmila faz esse trabalho de forma social também, né, sem nenhum custo, através do curso Libras em Foco. Lud, quer falar alguma coisinha para gente? Convidar as pessoas para conhecerem o curso? Então, agradecer pela aprendizagem que tivemos hoje à noite. E como foi bastante falado, né, só para complementar a questão da saúde mental, nós estaremos fazendo na sexta-feira, dia 5, uma live, tá? Com alguns profissionais, professores bilíngues e também psicólogo, com foco na área da saúde mental. Então, tem o link de inscrição. Esse evento, ele gera certificado, então, por isso tem um limite de 150 vagas. Então, quem tiver oportunidade, quem trabalha com educação de surdos, segue aí o link, né? Tem mais informações na minha página do Instagram, que é o @Libras em Foco. Lá tem várias informações na área da surdez, da Libras. E agradecer aí pela oportunidade de oferecer aos surdos também esse tipo de conteúdo e informação. Só isso, mais uma vez, parabenizo a todas pela palavra nessa noite. Nós que agradecemos, Ludmila, muito obrigada. Obrigada, meninas. Quero agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente aqui nessa live. Teve gente que ficou do início ao fim. Eu acho que a galera da escola da Consuelo aí pegou firme na live, né, Consu? Olha, foi muito bacana mesmo. Participaram, botaram vários comentários. Muito obrigada a todas. O meu carinhoso abraço em cada uma de vocês. Todas tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. E eu tenho certeza que alguma palavra a gente levou para alguém, né? Com certeza. Com certeza. Palavra de ajuda, de conforto, de carinho, aprendizado. Fizemos um diálogo muito bacana, muito bonito. Obrigada, meninas. Obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.